Bom, agora vamos começar o estudo do código-fonte desenvolvido para a tela entrada da nota detalhe. Então eu vou abrir aqui no pacote com.t2trp.com controle de estoque.cliente a classe entrada nota detalhe. Bom, aqui está. Vocês podem perceber que essa tela ela é uma tela praticamente igual, tá? A que nós vimos lá no módulo NFE, tá? Ao emitirmos uma NFE. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a tela da NFE só para a gente fazer algumas comparações, ok? NFE cliente. Eu tenho aqui a NFE detalhe. Aqui está. Vocês podem ver que essa parte aqui inicial, dados da NFE, ela é praticamente igual, tá? Possui os mesmos dados. Aqui na tela de entrada da nota fiscal, nós temos a aba emitente, ok? Por quê? Na entrada da nota fiscal, o destinatário é a empresa que está recebendo a nota. O emitente, o sistema vai buscar os dados dele lá no XML que o usuário informar para a importação da nota fiscal eletrônica. Ok? Aqui na nota fiscal, aliás, na emissão, né, da NFE, lá no módulo NFE, nós não temos o emitente, tá? Porque o emitente é a empresa que está utilizando o sistema. Então, o sistema já vai buscar os dados do emitente no banco de dados e o usuário terá que informar os dados do destinatário aqui, ok? Então, essa é uma das diferenças que nós temos lá na tela de nota de entrada detalhe, né? Na entrada da nota fiscal, que aqui nós informamos o destinatário. Lá na entrada da nota nós informamos quem é o emitente, ok? Outra diferença que nós temos aqui é que na entrada da nota fiscal nós temos as NFEs referenciadas, tá? Então, as NFEs referenciadas a esta nota que está sendo dado a entrada dela na empresa, ok? Aqui também nós temos o lote do produto. Aqui o usuário vai cadastrar, né, o lote do produto, as informações do lote que ele está recebendo, tá? Nós não temos essas duas abas aqui na emissão da NFE, ok? Os outros campos, cupom fiscais vinculados, entrega retirada, produtos, transporte e cobrança, eles são iguais, tá? Então, a diferença é que na NFE, né, na emissão da NFE, nós não temos a NFE referenciada e nem a informação do lote de produto, tá? E o emitente, lá na NFE, é substituído pelo destinatário, ok? Então essas, né, são as principais diferenças entre a tela de emissão de NFE e a tela de entrada da NFE. No caso, é uma recepção de uma NFE, ok? Bom, aqui no código-fonte dessa tela, eu tenho a definição aqui, né, a criação aqui de vários objetos, né, lookup, data controller. Aliás, aqui nós temos os detalhes, né? Entrada da nota detalhe controller, produto NFE controller, cupom fiscal NFE controller, local entrega NFE controller, local retirada NFE controller, transporte NFE controller, fatura, duplicata, NFE referenciada, entrada na nota do lote produto controller, ok? Esses controllers que você está visualizando aqui, esses controllers que estão selecionados, na verdade até aqui a duplicata, eles são iguais aos que nós vimos lá no módulo NFE, tá? Então foi aproveitado o mesmo código que foi desenvolvido lá no módulo NFE. Aqui no caso então foi desenvolvido a mais o emitente NFE controller, a entrada da nota detalhe controller, o NFE referenciada controller e o entrada da nota lote produto controller, ok? Esses itens que estão selecionados, eles foram aproveitados lá do módulo NFE.
Aqui nós temos a definição de dois objetos da classe, um da classe lookup controller e outro objeto da classe lookup server data locator, né? Que no caso nós temos o lookup do produto, ok? Aqui o nome desse lookup está como período, mas o nome desse objeto, o lookup desse que está sendo definido aqui é do produto, tá? Então eu vou apenas alterar aqui o nome para produto controller. Que eu já tenho aqui um objeto chamado produto controller. Então eu vou alterar aqui para produto lookup controller, ok? E aqui da mesma forma eu vou alterar para produto lookup data locator. Apesar de que aqui estava correto, né? O outro aqui está errado. Na verdade são dois Os e um K. Nós não temos o C. Ok, então nós temos o produto lookup controller e o produto lookup data locator, tá? Esses objetos aí serão utilizados para carregar os dados, né? Selecionar os dados lá em um lookup, onde nós selecionamos o produto da entrada da nota fiscal, ok? Bom, aqui no construtor dessa classe, nós temos aqui recebendo como parâmetro um controller, tá? Que é a entrada da nota detalhe controller. Depois nós vamos ver o código-fonte que foi desenvolvido nesse controller, ok? Aqui eu tenho uma definição lá para o botão importa NFE, que é esse generic button aqui, que nós estamos visualizando aqui, foi definido como tooltip text. Aqui o texto importa XML da NFE, tá? Logo depois nós temos aqui a criação do controller dados NFE controller, tá? Logo depois nós setamos o controller do form dados NFE. Nós temos aqui também a definição, né, a criação do objeto destinatário controller. Definimos o controller do form emitente, tá? Então no caso aqui nós podemos também alterar o nome deste objeto, tá? Então será emitente controller. Aqui nós temos o produto controller, tá? Definimos o controller da grid de produtos. Temos aqui o cupom fiscal controller, tá? Onde nós também definimos o controller da grid cupons fiscais. Temos o local de entrega controller, onde é definido aqui o controller do form de entrega e da mesma forma o form retirada. Temos aqui também o transporte, né? O transporte controller, a fatura controller, a duplicata controller. Logo depois nós temos o NFE referenciada controller, tá? Nós instanciamos essa classe, depois setamos o controller e o grid data locator da grid NFE referenciada. Temos o lote do produto controller, tá? E depois definimos o controller do form lote produto, ok? Depois nós iremos ver com mais calma esses controllers, tá? Esses controllers que foram desenvolvidos, tá? Aqui nós temos a definição do lookup do produto. Esse lookup, a definição desse lookup foi feito da mesma forma que foi desenvolvido lá no módulo NFE, tá? Então nós definimos aqui o Value Object Class Name, tá? No caso o produto VO, definimos os seus atributos que serão mostrados lá para o cliente visualizar na tela de importação do produto. Definimos aqui também quais serão as colunas visíveis e os métodos que serão executados no servidor para buscar, né, os dados do produto, ok? Essas definições aqui foram explicadas lá no módulo NFE.
E aqui eu tenho os respectivos gets e sets, tá? Então, na verdade eu tenho só os gets, tá? Eu não tenho sets aqui. Então eu tenho lá o get do dados NFE controller, o form dados NFE, o form dados emitente, tá? O destinatário controller, o produto controller, o grid produtos, o grid cupons fiscais, cupom fiscal controller, local entrega controller, local retirada controller, o form de entrega, o form da fatura, o form da retirada, o form do transporte, a grid duplicatas, o transporte controller, a fatura controller, a duplicata controller, NFE referenciada controller, aqui nós temos a grid NFE referenciada, o lote do produto controller e o form lote produto, ok? Aqui nós temos uma action, né? No caso a action lá do generic button. Então, ao clicar nesse botão aqui, nesse generic button da importação lá do XML da NFE, será executado esse método aqui, né? Então ele vai chamar o controller, né? O dados NFE controller e chamar o método importa NFE, tá? Nós iremos ver com mais detalhes esse método posteriormente. Esse restante do código aqui é um código desenvolvido automaticamente pelo NetBeans para a criação desta janela, ok? Bom, vamos aqui visualizar a classe. Aqui no pacote controle de estoque, tá? Agora aqui no módulo controle de estoque, tá? A classe entrada da nota detalhe controller, ok? Esse controller ele é bem parecido do que o que foi desenvolvido lá no módulo NFE, tá? A diferença que aqui nós chamamos uma action lá no servidor é a entrada da nota detalhe action, tá? Então significa que aqui no lado servidor, controle de estoque servidor, nós temos aqui a classe entrada da nota detalhe action, ok? Aqui nós temos a definição do nome dessa action. Logo depois, aqui no construtor desse controller, nós instanciamos aqui uma tela, entrada da nota detalhe, ok? E realizamos aqui uma verificação. Se esse parâmetro PK for nulo, significa que o usuário está solicitando a inserção de uma nova nota de entrada. Caso contrário, ele está consultando os dados de uma nota de entrada já cadastrada, ok? Então eu vou... Aliás, aqui é o contrário, tá? Se for diferente de nulo, significa que ele está consultando uma nota já cadastrada. Então, será executado esse procedimento aqui. Vai passar o form para o modo somente leitura e recarregar os dados desse form. Se for nulo, aí sim, ele vai executar esses outros procedimentos. Então ele vai passar o modo dos forms e dos grids, né, para o modo de insert, ok? Para que o usuário possa inserir os dados da nota fiscal de entrada. Aqui no método loadData é realizada lá uma requisição, tá, para o servidor, aqui através do método getData da classe clientUtils, onde é passado aqui o nome da ação no servidor, qual que é a ação a ser executada, e é passado também um parâmetro, que é o getPK. Esse método getPK, ele vai retornar aqui para a gente esta PK, tá? Essa string PK, ela representa para a gente aqui nesse controller o ID da nota fiscal eletrônica, tá? O ID da NFE. Então aqui no entrada da nota detalhe action, né, nessa classe, no servidor, ele vai executar aqui o método execute command, vai identificar que é uma ação de load e vai executar então o método load. Ao executar o método load, ele vai buscar no banco de dados aquela nota fiscal eletrônica, ok? Bom, continuando, após carregar os dados dessa nota fiscal que ele buscou lá no servidor,
ele vai executar aqui o método load data completed, tá? Então será realizado aí os mesmos procedimentos que foram feitos lá no módulo NFE. Então aqui eu vou setar a chave do destinatário controller, tá? No caso aqui não é o destinatário, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou alterar o nome desse método. Eu vou mudar aqui para emitente. Então aqui é o get emitente controller, tá? Então ele vai setar o ID da NFE cabeçalho lá no emitente controller e depois vai solicitar que ele carregue os dados os dados do emitente, ok? Logo depois ele faz a mesma coisa com o produto controller, ele vai setar o ID da NFE cabeçalho e vai recarregar os dados da grid produtos, ok? Da mesma forma ele vai fazer com o cupom fiscal controller, local de entrega controller, local retirada controller, transporte controller, fatura controller e NFE referenciada controller, tá? Então, para cada aba dessa que nós estamos visualizando, ele vai setar a NFE cabeçalho que esses itens estão vinculados e vai recarregar os seus dados, ok? Então esse é o procedimento realizado aqui após carregar os dados principais aqui da NFE. Bom, nós temos aqui o método insert record, tá? No método insert record, o sistema faz o mesmo procedimento que foi feito lá também no módulo NFE, né? Então nós temos aqui, primeiro nós salvamos os dados do emitente, os dados do local de entrega, do local de retirada, do transporte, local os dados da fatura, os dados do lote do produto, tá? E logo depois aqui nós buscamos os produtos, tá? Que foram incluídos nessa nota fiscal de entrada. Buscamos aqui os cupons fiscais, as NFEs referenciadas, setamos a empresa, tá? Dessa NFE. Definimos os dados do emitente, o local de entrega, o transporte, a fatura, as duplicatas e o lote de produto, ok? Após salvar todos esses dados, né, buscar todos esses dados, será chamado aqui o método getData da classe clientUtils, solicitando lá uma requisição ao servidor, tá? Qual será a ação a ser executada nesse momento? É uma ação de insert. Será passado aqui todos esses itens como parâmetro. Então aqui no lado do servidor, o servidor recebeu a requisição, identificou que é uma ação de insert, então ele vai executar aqui o método insert. Ao executar o método insert, ele vai buscar todos os parâmetros, tá, que foram informados aqui no lado do cliente, vai iniciar uma sessão lá com o Hibernate, vai salvar os dados da NFE cabeçalho e depois vai salvar os outros dados da NFE, tá? No caso aqui ele vai salvar o lote do produto, o produto, né? No caso a NFE detalhe. Logo depois ele vai salvar os cupons fiscais vinculados, o local de entrega, o local de retirada, o transporte, a fatura, as duplicatas, as NFEs referenciadas, ok? E vai salvar também o lote do produto. E logo depois vai retornar com o resultado lá para a aplicação cliente. Após inserir esses dados, eu vou aqui definir o PK, né, a string PK, como o ID que foi salvo lá
NFE cabeçalho, né? Então ele seria uma nova nota de entrada. Então aqui eu já vou definir o ID dessa nota para que eu solicite aos dados, né, aos forms e grids aqui da minha tela de NFE entrada da nota detalhe, para que ele recarregue os dados que foram salvos no banco de dados, ok? Bom, aqui é o próximo método que nós temos aqui é o método before edit data. Então, antes de editar os dados aqui do form, dos dados da NFE, né, os dados principais da NFE, o que o sistema vai fazer? Ele vai habilitar o form emitente, o form entrega, o form retirada, o form transporte, o form fatura e o form lote de produto, vai mudar o modo desses forms para o modo de edição, para que o usuário também possa editar os seus respectivos dados. Ok? Bom, então antes de inserir os dados, né, ou seja, esse método ele vai ser executado quando o usuário aqui clicar nesse botão de insert, tá, do form. Quando o usuário clicar no botão save, né, após estar no modo de insert, ele vai executar aqui o método update record, tá? No método update record, o procedimento é idêntico ao que foi feito lá no método de insert, tá? Então ele vai salvar os dados de todos os forms primeiro, vai buscar os dados da NFE cabeçalho, da lista dos produtos, NFE detalhe, o dado da empresa, cupons fiscais, NFE referenciada, o emitente, local de entrega e retirada, transporte, fatura, duplicatas e o lote do produto. E logo depois vai solicitar lá uma requisição, né? Vai enviar uma requisição para o servidor, tá? Desta vez será uma ação de update e lá irá mandar também esses parâmetros, né? Esses objetos como parâmetro. Então aqui no lado do servidor, esta classe identificou que é uma ação de update, vai buscar os parâmetros enviados lá pela aplicação do lado do cliente e vai realizar os procedimentos para a alteração dessa nota de entrada, ok? Então ele vai salvar aqui a NFE cabeçalho, vai salvar o emitente, ele vai salvar o lote do produto, vai salvar os produtos, os cupons fiscais, o local de entrega e retirada, o transporte, a fatura, as duplicatas, as NFE referenciadas e o lote do produto, ok? E vai retornar aqui para o lado do cliente com as informações solicitadas. Aqui nós temos o método atualiza totais. Esse método atualiza totais é o mesmo método que foi desenvolvido lá no módulo NFE. Então, ele vai atualizar aqui os totais da nota fiscal eletrônica, ok? Então ele vai realizar aí alguns cálculos de acordo com os produtos que forem inseridos lá na aba produtos, tá? Então, à medida que o usuário seleciona os produtos aqui, ele vai atualizando os totais aqui do form dados NFE. Finalmente aqui nós temos o método importa NFE, tá? Esse método importa NFE nós vamos ver com mais detalhes posteriormente. Aqui nós temos o método valores padrão. Esse método ele é chamado quando o usuário vai inserir uma nova nota de entrada, então ele vai apenas definir alguns valores padrões lá no form dados NFE. Então ele seta aqui o tipo da operação, o status da nota, os impostos, né, os valores dos impostos e os totais, ele vai deixar tudo zerado, ok? Depois definir esses dados. O getPK nós já vimos, tá? Então esses são os métodos que foram desenvolvidos aqui no controller dessa tela de entrada da nota detalhe, tá? Posteriormente nós vamos ver os controllers dessas outras abas, tá? Dos forms e grids dessas abas aqui. Lembrando que alguns forms e grids, o controller ele ficou praticamente igual ao que foi desenvolvido lá no módulo NFE.